nossa geração, usa-nos, Deus, aqui estamos. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical da classe Lírio dos Vales e Reverendo Jairo. Antes de começarmos a nossa lição, nós vamos fazer a nossa oração do dia. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui para aprender juntos da Tua Palavra. Que Tu esteja nos orientando, nos guiando e nos abençoando em tudo aquilo que formos fazer através da Tua Palavra. Quando aprendemos, devemos praticá-la em nosso dia a dia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição de hoje é O Reino de Deus é o Lugar. A autora da lição é Luísa de Mello, segunda secretária da CNU e membro da IPI Central de Presidente Prudente, São Paulo. A nossa revista é o que tenho nas mãos da editora Pendão Real. O nosso texto central é de Mateus 13, versículo 24, que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E a gente vai começar com uma reflexão. Pense, como o mundo vê a igreja hoje? Como o mundo vê a igreja hoje? Será que o mundo vê a igreja como um local de encontro? Será que vê como um lugar de adoração? Será que vê como um lugar agradável que frequenta às vezes, ou de vez em quando, ou sempre? Como será que nós vemos a igreja hoje? Mas o que tem a ver o templo, a igreja, com o reino de Deus, com a missão de servir a Deus? É isso que nós vamos trabalhar nessa lição no dia de hoje. Lugar de encontro. Igreja é o nosso local de encontro. Se a igreja é o local de encontro dos cristãos, por que ainda acreditamos que os não crentes devam vir ao nosso encontro? Se igreja é um lugar que nós nos reunimos para nos encontrar, por que as pessoas não crentes devem vir então a esse encontro? É algo para a gente refletir o papel da igreja no mundo de hoje. Jesus e seus discípulos passavam pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Eles não ficavam parados esperando o povo vir até eles, mas faziam constantes caminhadas a vilarejos, povoados e pequenas cidades, levando o evangelho às pessoas. Então Jesus e seus discípulos não ficavam parados, pelo contrário, viviam caminhando de cidade em cidade para levar o reino de Deus. E nós, será que estamos somente dentro de quatro paredes, dentro do nosso templo, e não estamos levando o reino, proclamando o reino de Deus? No Antigo Testamento, nós observamos a presença das tendas. Em Êxodo capítulo 33, versículo 7, fala que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Deus se manifestava nesse lugar e guiava seu povo. Todavia, como o povo peregrinava em direção à terra prometida, as tendas eram móveis. A cada novo local, um novo acampamento. E assim, a tarefa de montar a tenda em um lugar diferente. Uma tenda móvel não pode ser construída de tijolos. Fortes e concretos são os seus membros, não suas paredes. Assim, existe uma divergência entre a igreja conforme as pessoas veem e a igreja na visão de Deus. Uma tenda móvel não pode ser construída de tijolos. Fortes e concretos são os seus membros e não as suas paredes. Isso é a visão de igreja. Isso é o que nós devemos pensar como igreja. Que igreja somos nós, os membros, não a construção feita por mãos humanas. É lógico que os templos são importantes, mas a igreja, o templo, não pode transformar-se num presídio espiritual dos crentes.
Quem vive dentro da igreja serve aos crentes e não serve ao reino de Deus propriamente, porque o significado de reino inclui a igreja e não o sentido contrário. Então nós devemos também expandir, sair das quatro paredes para anunciar o amor, o reino de Deus. Pense, o que é reino? Quais as principais diferenças quando pensamos em igreja e em reino? Você já pensou sobre isso? Qual a diferença entre igreja e reino? Igreja, ela precisa ser um local de transformação, onde vidas são transformadas, e essas vidas que são transformadas devem também dar exemplo para outras, para que outras pessoas também possam ser transformadas. Esse é o papel da igreja, transformação, ser uma igreja transformadora, uma igreja que faz a diferença na vida das pessoas. O reino é onde Deus exerce seu governo, sua soberania. Então, toda a terra é o reino de Deus, e por toda a terra é dever dos cristãos viverem a cultura do reino, ensinando ao mundo quem é Deus e como se comportam seus filhos. Então, o reino é onde Deus exerce o seu domínio, a sua soberania. E em toda a terra nós percebemos a soberania de Deus. Então, por toda a terra é dever dos cristãos anunciar o reino de Deus, falar do reino de Deus. E hoje nós temos aí uma oportunidade, muito grande de falar do reino de Deus através das redes sociais, Essa é uma oportunidade que todos nós estamos tendo hoje como cristãos de proclamar no maior alcance a palavra de Deus através da internet. E isso é muito bom, porque através dessa forma de igreja nós estamos falando do amor, semeando a palavra de Deus para as pessoas. Cultura é todo o complexo de conhecimento, crença, arte, hábitos e costumes que podem ser adquiridos pelo ser humano. Quem vive a cultura do reino reflete os ensinamentos de Jesus na terra. Quanto mais longe forem as pessoas, mais longe uma cultura consegue chegar e agregar novas pessoas. É como nós dissemos agora há pouco, Nós estamos hoje com um alcance bem maior para falar da palavra de Deus, E quanto mais longe forem as pessoas, mais longe nós conseguimos falar do amor de Deus para todos aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador. Quem vive a cultura do reino reflete os ensinamentos de Jesus na terra. Então nós devemos sempre demonstrar através da nossa vida o amor de Deus para as pessoas, não importa a forma, não somente dentro de uma igreja, mas de todas as maneiras, em todo tempo, demonstrar os ensinamentos de Jesus. Pois se quisermos servir ao propósito que nos foi dado de falar de Cristo a todo ser humano, devemos sair de nossas igrejas e semear a cultura do reino de Deus pelo mundo. Seja qual for o dom que você recebeu do Espírito Santo, não limite-o às paredes da igreja. Qual é o seu dom? É o dom da oração, da música, do cântico, da palavra? Qual tem sido o seu dom? E qual seja esse dom? Não limite-o às quatro paredes da igreja, ou seja, não faça ele somente dentro da igreja, mas faça com que esse dom saia da igreja e alcance muito mais pessoas, para que muitas vidas sejam transformadas através do seu dom, através da sua vida. Pense, por onde estamos andando? Que tipo de cultura você vive? Que caminhos estamos seguindo? Qual o caminho da igreja hoje? Ela tem proclamado o verdadeiro evangelho? Ela tem proclamado a palavra, o amor de Jesus para as pessoas? Como tem sido a minha igreja? Como tem sido a sua igreja? E como tem sido a minha vida? Como tem sido a sua vida como igreja, como templo do Espírito Santo, anunciando a palavra e o reino de Deus para as pessoas?
Que tipo de cultura você vive? Como nós vimos, cultura é a crença, aquilo que nós acreditamos, naquilo que nós esperamos, né? E será que eu tenho seguido, testemunhado o amor de Cristo, seguido os ensinamentos de Jesus? Essa é a cultura do cristão, seguir os ensinamentos de Jesus. A Bíblia também nos fala em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Quando a gente pensa em sal, né, nós sabemos que sal é um tempero, é algo que dá o sabor, né? Então, como tem sido esse nosso tempero na vida das pessoas? Será que nós estamos dando sentido, fazendo com que as pessoas recobrem o sentido da vida, tenham aproveitado aí a viver a vida corretamente nos caminhos do Senhor? E como luz, será que nós temos resplandecido a luz do Senhor? Será que a nossa luz está brilhando para o mundo hoje? Porque sal e luz é resplandecer a glória, testemunhar a glória de Deus para o mundo. Será que nós temos sido sal e luz? A presença dos cristãos no mundo implica o compromisso de cooperação para o desenvolvimento social, econômico e espiritual de uma sociedade. Servir a sociedade na perspectiva de estar servindo o reino de Deus. Exemplo, sermos voluntários em trabalhos sociais. Será que como igreja nós estamos fazendo a diferença na sociedade, ajudando o próximo em tudo aquilo que ele necessita? E muitas vezes é através do trabalho do voluntariado, ou seja, ser voluntário para ajudar aqueles que precisam em algo simples, uma doação de alimento, numa conversa amiga, numa visita, em algo que a gente possa colaborar para que essa pessoa se sinta importante, que ela se sinta realmente capaz de ver o amor nas pessoas, naqueles que pregam o reino de Deus. A igreja tem que fazer a sua diferença no mundo. Pense, o que podemos fazer para mudar a realidade de nossas cidades? Que tipo de serviço causará um real impacto na sociedade? Você já pensou nos trabalhos sociais que a nossa igreja desenvolve? A nossa igreja, segundo o IPI especificamente, tem um trabalho belíssimo de doação de alimentos às famílias que precisam. Temos a campanha do alimento, também temos o Ministério de intercessão, onde nós oramos por todos aqueles que necessitam das nossas orações. Tudo isso faz parte do ministério da igreja, de levar a palavra, de levar o reino de Deus, de sermos uma igreja que faz a diferença, de ser uma igreja que transforma vidas. E o que podemos fazer para mudar ainda mais a realidade da cidade onde nós estamos inseridos? Que tipo de serviço eu posso fazer para melhorar ainda mais a minha cidade, o meu bairro, onde eu vivo? Unidos fazemos mais. Precisamos ver tudo o que está sendo feito para o crescimento do reino e não somente do meu grupo ou ministério. O serviço pode ser diferente, mas o espírito de servir é o mesmo em todos. E isso nos une como corpo de Cristo. Jovem cristão, Deus está com você. Seja corajoso no servir. E como nós vimos lá no texto central, faça a sua parte em semear o amor de Jesus. Lançar as sementes, porque vai chegar um tempo que joio e trigo serão separados, né? Bons e maus. Aqueles que são bons, aqueles que fizeram a sua parte, falando do reino, sendo igreja, fazendo a diferença, testemunhando o amor de Jesus, esses serão para a vida eterna. Mas aquele que não conseguiu, que não fez por negligência ou porque não aceitou a palavra de Deus, infelizmente o seu final não será belo, não será agradável, mas o texto de Mateus fala que o joio será queimado, os maus serão queimados. E você?
O que você tem feito como jovem cristão para o reino de Deus? Como você tem feito a diferença na sua igreja? Como você tem sido igreja no mundo de hoje? Que Deus te abençoe e te capacite ainda mais para que você possa fazer como igreja a diferença nesse mundo. Deus abençoe e até a próxima. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
vamos provar quão real é tua presença.